Fala galera, lançada a sorte, vamos começar mais uma aulinha de física. Essa física sabe para que serve? Pro Enem, pra você entrar, ó, botar o pé lá dentro, demorou? Vamos começar? Nossa aula é energia. Que tipo de energia, professor? Estamos estudando a energia mecânica, beleza? Vamos começar lá então? Professor, cadê a música? Lembre-se que a gente mudou agora, né? Agora é capela. Vou cantar uma música boa para vocês. Quais, quarigudum, bum, 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 bum. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Quem sabe cantar junto? Paro, Jasana. Vamos lá, galera, vamos dar início à nossa aula então. Só na alegria, né? Então, energia mecânica, vamos nessa. Energia total do sistema, ou seja, a soma das energias cinéticas com a energia potencial, sendo que essa pode ser potencial gravitacional ou energia potencial elástica, ou ambas. Então a gente tem estudado energia cinética de uma separado, energia potencial gravitacional, energia elástica, né? Agora a gente vai juntar tudo isso, beleza? A energia mecânica, portanto, é a soma dessas energias. Energias que vão compor o movimento do corpo, o corpo no alto do prédio, vão compor tudo, galera. Que nem o rei. Qual rei? Fica a dúvida aí. Sistemas conservativos. Então, olha só, a gente vai trabalhar o seguinte. A gente vai pegar lá um corpo numa montanha-russa, onde vai começar a brincadeira. Então, lá na montanha-russa ele está parado, tem uma certa altura, calculamos a energia dele. Conforme ele vai, né, navegando na montanha-russa, essa energia vai sendo dissipada por causa do atrito, por causa da resistência do ar, todas aquelas coisitas, certo? Aqui, nosso sistema ele é conservativo. Isso quer dizer o quê? Que a nossa energia não é dissipada. Então aqui não vamos falar de atrito, não vamos falar de resistência do ar. A nossa energia ela é constante. Ela não varia conforme o tempo. Vamos ler? Não ocorre dissipação de energia. Porém, a energia cinética e a energia potencial são variáveis. Importante isso aqui. Exemplo, a velocidade ela pode aumentar, pode diminuir. A altura pode aumentar, pode diminuir. Mas a soma dessas energias ela sempre é igual. Vamos dar um exemplo? Lá em cima, nós temos lá energia cinética 0, potencial gravitacional 100. 100 com 0, 100. Em determinado momento, a energia potencial vai ser 70. Quanto tem que ser energia cinética? 30. Por quê? Porque a soma tem que dar sempre a mesma. Beleza? Mas a sua soma, que é energia mecânica, ela é constante. Então tá aqui, galera, energia cinética mais energia potencial é igual a energia mecânica e essa, por sua vez, é constante. Demorou? Vamos para o próximo? Simbora! Aqui ele dá exemplo de algumas... Aqui ele não, porque quem deu exemplo sou eu, o mérito é meu. Então vamos voltar. Aqui eu dou o exemplo de algumas coisas. Força conservativa, peso, elástica e elétrica. Tudo bem, galera? Vamos continuar lá? Agora vamos falar dos sistemas dissipativos. Conservativo é aquela ideia perfeita, o mundo ideal. Aqui o dissipativo eu posso considerar um mundo real, certo? Dificilmente você vai ter algo na natureza que, com o passar do tempo, um corpo, por exemplo, não perca energia, né? Essa energia não seja transformada em outra energia. Lembrando Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando eu falo aqui em dissipativo, não foi sei lá para onde, né? Lá para onde o Judas perdeu as botas. Não, essa energia que dissipou, ela foi transformada em outra coisa. Na maioria dos casos, né, pensando num corpo em movimento, num plano, essa energia ela se transforma em calor, certo? Calor. Demorou? Calor. Legal? Então vamos continuar lá. Então aqui eu tenho o seguinte, que a energia mecânica final, certo? Menos a energia mecânica inicial é igual ao trabalho das forças dissipativas. Então, supondo o seguinte, a energia mecânica era de 70, passou a ser 30, foi dissipado 40. Lembrar que o trabalho dissipativo é algo negativo, certo?
Portanto, perceba, essa energia inicial ela é maior do que a final. Quando você faz essa conta, o resultado ele é negativo. Tudo bem? O trabalho, portanto, das forças dissipativas é um trabalho negativo. Vamos apagar tudo. Agora, deve ter um segredinho. Quais são essas forças dissipativas? De atrito, resistência do ar e etc. Etc. Continuando lá. Vamos fixar esse conteúdo agora na nossa cacholeta aqui. Vamos nessa? Então, dê uma olhadinha. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir, ao tiro iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Cruzou. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o movimento mais importante da corrida. The best movement of the race. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Então, olha só. Aqui ele está perguntando o trabalho e está te dando uma velocidade, certo? Vamos lembrar do 1, 2, 3 e tec, terec, terec, tec, na batida do baneco. Chega. Aqui você vai usar o tec. O que é o tec, galera? Teorema da energia cinética. O que ele diz pra gente? Que a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Legal? Então, qual é essa variação de energia cinética aí? Vamos ter que calcular, porque ao calcular isso, eu calculo o trabalho. Lembrando que é uma corrida, né? A corrida você parte do repouso. Então, esse dado aqui, de cara, já me diz que a energia cinética inicial é 0. Agora eu vou calcular a energia cinética final. Então vamos nessa. Energia cinética final. Lembrando que massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a equação da energia cinética, perfeito? Então vamos colocar os dados ali nos lugares certos, não pode errar. Olhando aí, tudo no sistema internacional, tudo bonitinho, certo? Deixa eu dar uma babadinha aqui, ninguém viu, né? Então agora a gente corta esse com esse, fica 45. Eleva 12 ao quadrado, fica 144 vezes 45. Meu Deus do céu, tio! É muito! Então veja lá, a resposta está aqui no canto, né? Ele quer em notação científica. Vamos fazer essa conta aqui rapidamente de cabeça? Rapidamente de cabeça. 6.480 joules. Certo? Então, notação científica, a gente coloca a virgulinha aqui. 6,4 vezes 10 a terceira. Aproximadamente 6,5. Tá legal? Então, o que eu fiz? Usei o TEC. TEC, terec, terec, tec. Demorou? Usei o TEC por quê? Quando ele falar em força, em velocidade, você sabe que você vai usar o TEC. Professor, ele não falou em força, mas ele falou no trabalho, certo? Opa, aqui é um E. Energia cinética. Demorou? Então, quer calcular trabalho a partir da velocidade? Usa o TEC. Então tá aí, galera. Vamos para o próximo. Opa, caiu no Enem. Um garoto, exercício 2. Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou 2 modelos. Um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que o proporcionasse maior alcance horizontal. Para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada, para as mesmas condições de arremessos, quando submetidos à mesma força aplicada. Então, ele vai trabalhar com esse elástico e esse elástico vai ser a mesma força, tá legal?
Sabe-se que a constante elástica KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica KM do estilingue mais mole. A razão entre os alcances referentes ao do estilingue com borracha dura e mole, respectivamente, é igual a... Então aqui é o seguinte, galera, um exercício que nós precisamos relaxar para fazer. Por quê? Ele não me deu nenhum número, é só letrinha. E ele está falando da força elástica. Então eu sei que força elástica é igual a K vezes X. Tudo bem? Beleza, beleza, beleza? Então o que é o K? Constante da mola. O que é o X? Deformação. Ele está falando em alcance. Aonde que tem alcance? Velocidade. Velocidade é espaço sobre tempo. Outro lugar que tem alcance. Trabalho. Força vezes deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular energia potencial elástica é igual ao trabalho da força elástica. Certo? Vamos trabalhar com isso aí? Maravilha. Só que, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho que a constante elástica da dura é 2 vezes igual a da mole. Então, eu vou ter que substituir, certo? Como eu vou fazer isso? Vou trabalhar com essa equação da seguinte forma. Olha só. Força elástica Km vezes X, força elástica KD vezes X. KD, tá legal? E daí, essa força eu vou jogar aqui dentro do trabalho. Olha só como é que vai ficar. Eu vou isolar depois os Ks, tudo bem? Porque o X é deformação. Tudo bem? Então, olha só. Kx ao quadrado sobre 2 é igual a força elástica vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo é 1. Uma elevinha. Então, 1. Então, vamos trabalhar primeiro com a M, certo? Então, M vai ficar... Quem que é o K? O K aqui vai ser FE sobre X. Então, F sobre X, tudo bem? Vezes x ao quadrado, tudo isso sobre 2, igual FE vezes deslocamento, FE. Ele quer a razão entre os deslocamentos, tem que isolar esse cara aqui. Então aqui eu corto, fica FEx sobre 2, que divide FE. Exercíciozinho casca grossa, hein, teacher? Mas faz a diferença, hein, galera? Você viu que tem que dar uma concentrada aqui para não fazer besteira. Vou aqui para cima, tá? Então, fica... Se eu jogar esse cara para cá, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Divisão de fração, tudo bem? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica assim. Beleza? Corta, corta. Então, esse cara que é da mole, certo? Fica desse jeitinho aqui. Então, o deslocamento da mole é x sobre 2. Vamos guardar esse cara aqui, vou colocar esse cara aqui, ó. Vou apagar, tá? Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente não errou nada. Vamos que vamos? Então, ó. Fiz primeiro com a mole. Diz que a energia potencial elástica é responsável pelo trabalho dessa força e nessa força tem o deslocamento, certo? Coloquei lá a fórmula da energia elástica, certo? No lugar de K, substituí a constante elástica pela relação aqui, tudo bem? Beleza? Então ficou dessa forma aqui. Fui fazendo a matemática básica, cortei o x com x, aqui eu dividi com 2, certo? Então, esse é o caminho. Comecei daqui e fui fazendo esse caminho, até chegar nessa relação aqui, certo? Beleza? Tudo bem? Agora eu preciso apagar tudo para a gente ir para o próximo. Então, só para lembrar aqui que eu tenho delta SM é igual a x sobre 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para dura, certo? Só que ao invés de colocar duro, K duro, eu vou ter que colocar o 2km para poder cortar isso. Porque assim eu vou ter mais do que uma incógnita. Eu quero no final aparecer só o x ali, certo? Então eu vou escrever o seguinte. Força elástica é igual a 2km vezes x. Portanto, o km é igual a... Joga 2 para cá, joga o x para lá. FE sobre 2x. Tudo bem? Joguei para baixo, joguei para baixo.
Então aqui vai ficar K x ao quadrado sobre 2 igual ao trabalho da força. Lembrando que o cosseno, novamente, vai ser igual a 1, beleza? Então, K, FE sobre 2x, que multiplica x ao quadrado, tudo isso sobre 2, igual a FE vezes ΔS, certo? Maravilha! Então, posso cortar esse com esse, tudo bem? Daí aquela matemáticazinha, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corto, certo? Tem FE dos dois lados, corto, certo? Então, o ΔS do duro é igual a X. Tudo bem? Tudo bem? Se as duas forças são iguais, por isso que eu pude cortar, maravilha? Acho que deu tudo certo, hein, galera? Então, qual é a relação que ele quer? Vamos dar uma olhada? A razão entre os alcances duro e mole. Então, D por M. Vamos lá, então. Então, ele quer relação entre o D por M. Então, é x sobre 2 divididos por x. Certo? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta. Chegamos na razão igual a meio, galera. Nossa senhora, professor! Como que eu vou fazer isso lá no... Galera, se acalma. Por quê? A gente ainda tem algumas aulas para a gente trabalhar isso, certo? Se você está com muita dúvida, mande um e-mail para a gente, beleza? Porque lá a gente vai sanar a tua dúvida, pede uma aula a mais. Professor, tem como fazer uma aula só sobre aquele tipo de exercício? A gente faz, galera. Cultive está aqui para te ajudar, beleza? Então eu trabalhei com matemática mais do que física nesse exercício. O que eu não posso esquecer é de usar essa relação, porque daí você vai ter mais do que uma incógnita, beleza? Então fica aí a dica. Calma, respira e vai que vai. Falou? Vamos, opa, ah lá, deu meio, bonito. Vamos, opa, caiu no Enem também, hein? 2015. Vamos para o próximo, beleza? Uma esfera de massa 0,10 kg rola sobre o perfil da montanha-russa mostrado na figura abaixo. Então a bichinha tá andando, olha lá. Beleza? Então aqui ele diz o seguinte, no instante representado, nesse instante aqui, ela se move para baixo, com energia cinética igual a 0,10 joules. Embora o atrito seja muito pequeno, calcule a altura máxima da bola e aonde ela vai acabará parando. Então vamos lá. Aqui ela tem energia cinética de 0,10. Vamos calcular a energia potencial gravitacional dela? Vamos lá, então vai ser massa vezes altura vezes gravidade. 4 vezes 0,1, 0,4 joules. Então, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, a energia mecânica dela... Vamos olhar um pouquinho para a câmera? Ei, maravilha, estou aqui. A energia mecânica dela vai ser a soma das duas, certo? Então, vai ser 0,4 mais 0,1. Então, eu tenho 0,5 joules. Da onde que eu tirei essa soma? Somei as duas energias. Lembra? Energia mecânica é a soma das energias. Ou seja, a energia máxima dela é 0,5. Ela não pode ter mais do que isso, certo? Então, pensa só no seguinte. Esse ponto aqui, certo? Concorda que se eu calcular a energia potencial gravitacional desse ponto aqui, fica assim. Isso aqui dá 0,6, que já é maior do que a energia mecânica nesse ponto. Então, lá atrás, o que ele perguntou para a gente? Calcule a altura máxima e aonde ela vai acabar parando. Ela não vai chegar até aqui, então ela vai parar nessa depressão. Então, ela vai parar, vamos colocar isso aqui, no ponto 1, certo? Porque ela não consegue chegar até o ponto B e ela vai parar exatamente aqui, na depressão. Agora, vamos calcular a altura máxima. Como que eu faço? Eu falo que toda essa energia aqui se transformará em energia potencial. Será o momento que ela vai parar e começar a descer. E vocês vão ver que ela não chega a essa altura, porque 0,5 é igual a m vezes g vezes h, certo? Dividindo fica 0,5
H, então 0,5 metros. Então ela chega mais ou menos até esse ponto aqui, tudo bem? Então a altura máxima dela é 0,5 metros e onde ela para é na posição que a gente determinou como sendo o ponto 1. Belezinha? Belezinha, belezinha, belezinha. Vamos para o próximo lá? Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito. Então, menor velocidade para ser capaz de atingir o ponto B. Então, nesse ponto, ele já está dizendo que o corpo vai estar parado. Porque capaz de atingir, eu não preciso passar pelo ponto B. Eu preciso chegar ao ponto B. Portanto, a velocidade no ponto B é igual a 0. Vamos calcular lá? Então, que velocidade que ele tem no ponto A? É o que eu quero saber. Então, energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A é igual a energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B. O que eu não tenho no ponto B? Não tem energia cinética, certo? Então, energia mecânica ficou dessa forma. Então, mv² sobre 2 mais mgh igual a mgh. Tem massa em todos os termos, eu posso cortar, tudo bem? Então ficou 130, velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 130, o 10 vezes 8, joga para lá, fica menos 80, 50, multiplica por 2, v ao quadrado igual a 100. Qual é a raiz? Qual é a raiz? Tchan, 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 tchan. V igual a 10 metros por segundo. Ou seja, galera, para que o corpo atinja o ponto B, a mínima velocidade que ele tem que passar pelo ponto A é de 10 metros por segundo. Se passar com uma velocidade maior, ele com certeza vai atingir, inclusive ultrapassar o ponto B. Beleza, galerinha? Opa, isso aqui não vale mais, porque agora nós vamos nos encontrar através de conteúdo. Beleza? Então, olha só. O que nós vimos nessa aula de hoje? Energia mecânica, beleza? E essa energia mecânica é responsável pelo quê? Pelo movimento do corpo, pela energia que está armazenada nesse corpo, mecanicamente falando, por tudo que não envolve eletricidade, calor e aquelas outras cositas. O exercício mais difícil da aula de hoje foi aquele da mola. Professor, tem como você voltar nele? Vou voltar nele, certo? A gente tem um tempinho, vou voltar nele lá. Então, olha só, voltando naquele exercício da mola, que é um exercício heavy metal, né? Olha só, o que a gente fez nele? Quem lembra? Quem lembra? Eu, professor, eu lembro. Manda lá. Eu trabalhei com força elástica, certo? Trabalhei com força elástica. Trabalhei com energia da força elástica, que eu chamei de trabalho da força elástica. Trabalhei com energia potencial elástica. Com 3 fórmulas, certo? Trabalhei com essas 3 fórmulas. Fui juntando. O que eu juntei? Primeira coisa que eu fiz lá. Eu relacionei a força com a constante. Tudo bem? Então, quando eu falei lá da mola dura, eu escrevi em relação à mola mole. Mola mole. Dá até um negócio na língua aqui. Certo? Então, eu fiz o seguinte, ó. Quando eu falei da mola dura, eu fiz uma relação com a mola mole. Esse é o segredo, tá? Depois que eu fiz essa relação, eu substituí letra por número aqui nessa igualdade. Tá legal? Ficou um monstrinho, eu sei que ficou, mas é esse o jeito. Se você for procurar aí nas internet da vida, tem uma equação para o alcance, tá? Alcance, G, seno de θ, eu não lembro a equação, mas tem uma equação bonitinha lá. Só que aqui, no nosso caso, a gente não está trabalhando com essa equação. Então, eu não posso dar uma equação que a gente vai ver do nada. A gente precisa trabalhar com o que a gente já viu, tudo bem? Há outra forma de fazer? Há. Essa forma é mais fácil? Não sei se é mais fácil. É aquela que nos permite encontrar o resultado no conteúdo mecânica. Então, se você já conhece essas fórmulas, você não precisa de mais uma, entendeu? Claro, é importante, mas a gente tem que ir de acordo com nossa capacidade. Demorado, Fisoffice? Então fica a dica aí para esse exercício. Eu sei que não foi um exercício fácil, tá? Mas aqui a gente não tá para facilitar a sua vida. A gente está aqui para facilitar a tua vida com os exercícios difíceis.
Não posso trazer um exercício fácil para você e dizer que vai cair no Enem, porque eu vou estar enganando a sua pessoa. Inclusive, aquele caiu no Enem. Demorou? Um grande beijo, fica com Deus e vamos cantar a música saideira. A música saideira é... Vou compor uma música agora, ao vivo, vamos nessa. Vai ter que ter cultive, física e energia no nome. Acordei cedo, vim trabalhar na cultive, comecei ensinando energia e vi a tal da Bia. Eu vi a tal da Bia falando sobre energia e ela sabia que essa aula só tinha na cultive. Ah, moleque! Falou, beijo do gordo e até mais. Fui!